E aí, será que vale a pena ou não abrir uma agência de tráfego pago, uma agência de marketing digital? Fica comigo que nesse vídeo eu vou te passar todos os detalhes para a gente acabar com essa dúvida de uma vez por todas. Bora! Antes de mais nada, tá, mas quem é o Maicon? Quem é esse cara aí que para me falar alguma coisa? Basicamente, eu sou dono de uma agência há alguns anos, mais ou menos 1 milhão de contratos vendidos aqui na minha operação, que não é só de tráfego pago. Quando a gente fala, pô, Maicon, minha agência de tráfego, na verdade, ela vende uma solução. Ela vende mais contatos, ela vende mais leads, ela vende uma estratégia digital. Eu gosto sempre de me posicionar dessa maneira. É assim que funciona hoje em dia, pelo menos com os clientes que já vêm de 5, 3, 2 agências anteriores. Pô, Maicon, eu já fiz tráfego pago e nada funcionou, eu já fiz isso e aquilo e nada funcionou. O mercado ele se profissionaliza. Então, por isso que eu gosto sempre de comentar que a gente vende soluções digitais, estratégias digitais para captar mais clientes. É dessa maneira que eu gosto de me posicionar. Então, basicamente, esse é o Maicon. E nesse vídeo eu vou te mostrar se vale a pena ou não abrir uma agência de tráfego pago. Na minha concepção, a gente tem que sempre entender o primeiro detalhe, é o cenário. Porque, por exemplo, se nós queremos vender ovos de Páscoa no final do ano, a gente não vai vender, obviamente. Agora, se a gente quiser vender na época da Páscoa, um pouco antes, a gente vai vender treinamento, a gente vai vender como fazer, melhores receitas, etc, equipamentos. A gente vai ter um bom cenário de mercado. A gente quer vender um casaco de frio no deserto, no verão, é difícil. Ou seja, a gente tem que entender muito bem sobre o cenário. E, dito isso, eu logo comento que o mercado digital ele está em crescimento há muito tempo. Muito tempo eu fecho com muitas empresas que nunca fizeram nada pelo digital, cara. Então isso é impressionante. Depois de anos, tem gente que ainda não fez, não tem nenhuma rede social, não tem nenhum site, não tem nem anúncio, nunca fez anúncio ou fez. Pô, tu já fez anúncio, já fez como? Ah, pelo botão impulsionar. E mesmo assim, o mercado que muita gente diz que está extremamente saturado. Por que acontece isso então? Porque acontece que muitas empresas não têm esse. Nunca tiveram ainda experiências. É claro também que a gente tem o outro lado da moeda. Pô, quantas empresas você já trabalhou? Pô, já passei por 7 empresas. Aí já é um alerta pra gente, né? Mas basicamente, existem cenários de empresas que já tiveram muitas experiências e empresas ainda que não tiveram. É normal. Claro que com o tempo, é natural que a gente veja muitas empresas que já tiveram sim experiências no mercado. Mas mesmo assim, o crescimento digital mostra pra gente que muitas empresas não têm, de fato, um bom site, não tem tráfego bem estruturado, está impulsionando anúncios extremamente desqualificados no sentido de copy, no sentido visual, no sentido de design, estrutural, etc. O atendimento leva horas para acontecer, por isso que existem segmentos que quando tu consegue vender um atendimento, um IA, por exemplo, de qualificação, cara, o empresário ele fica extremamente satisfeito. Ele consegue cobrar um bom valor por isso. Entre outros tipos de serviço que a gente pode ter aqui, mas pontuei apenas esses. Concorrência é maior? De fato que sim, o mercado também está com cada vez mais pessoas. Hoje em dia basta a gente chegar no Instagram. Eu sou o Maicon, gestor de tráfego, e acabou. Eu sou o Maicon, design do Canva, e acabou. Eu sou o Maicon, faço algumas edições de vídeos, e acabou. É muito simples montar uma empresa digital hoje em dia. Basta tu fazer isso e tá feito. Basta tu fazer um site e acabou. Basta tu fazer alguns conteúdos e mostrar ali. E, claro, não que tu vai fechar clientes, mas que tu vai atrair essas pessoas, esses interessados. O mercado não está saturado, ele está se profissionalizando. É normal que a gente tenha cada vez mais estruturas melhores, ofertas melhores e assim por diante. E quem deseja vender só apenas uma coisa acaba tendo muita dificuldade. Por exemplo, antigamente o que funcionava, cara, era só fazer isso que funcionava. O que eu quero? O que tu quer, Zezinho, o nosso empresário? Eu quero post para minha rede social, beleza, então eu vou te fazer post para tua rede social. Mas o Zezinho, com o tempo, viu que o post para rede social não funciona. E aí o Zezinho vai atrás de uma nova empresa. Olha, eu quero captar mais leads, mas eu já fiz post para rede social e não funcionou. Beleza, então a gente vai fazer uma estrutura de social media. Então a gente vai, faz o conteúdo, faz vídeo, faz foto, etc. Pô, a estrutura de social media só não me ajudou. Aí o Zezinho vai lá e entende que ele precisa fazer o social media junto com o tráfego. Mas o Zezinho viu que social media com tráfego não estava gerando leads qualificados. Então agora o Zezinho foi lá, fez social media, fez tráfego, fez uma landing page de filtragem. Mas o Zezinho viu que o atendimento não estava funcionando. Então e assim vai, e o mercado vai se profissionalizando. Maicon, é impossível fazer tudo isso hoje em dia. Muito pelo contrário, basta tu ter estruturas entregáveis mais preparados.
um nicho para entregar com mais facilidade. Uma pessoa que vende IA para um e-commerce vai ser, entre aspas, a mesma coisa para várias empresas. Então, a concorrência sim ela é maior, mas a gente tem que entender que a gente tem que se profissionalizar para a gente conseguir ter um bom resultado. Ponto. Ponto. As oportunidades, novamente, negócios locais, como eu comentei anteriormente, ainda são carentes de tráfego, carentes de muitas coisas. Eu vejo com a equipe preparando as estruturas dos clientes, e eu vejo muitos erros, muitas faltas, digamos assim. Por exemplo, de novo, a pessoa que quer fazer tráfego, mas não tem nem rede social, a pessoa que quer vender online, mas não tem nenhum site. Em resumo, tem muita margem aí para a gente ter uma boa captação. E se tu for ver os outros vídeos aqui no meu canal, que inclusive recomendo que tu vai lá ver, tem conteúdo para criação de captação, criação de conteúdo para tua rede social, criação de anúncios para captar clientes e assim por diante. Escolha de nicho para te conseguir evoluir. Então, depois desse vídeo, vai lá, se inscreve no canal, já deixa o teu like também aqui, deixa o teu comentário e não perca os outros vídeos que são extremamente complementares a esse, pode ter certeza. E de novo, outros exemplos, crescimento do e-commerce e infoprodutos, existem muitos nichos, muitas soluções que a gente pode encontrar, mas não é viável fazer negócio local, e-commerce, infoproduto, entre outros exemplos aí. É legal que a gente foque em um para a gente conseguir padronizar nossa entrega e ser cada vez mais eficiente. Empresas buscando previsibilidade. No mercado, no cenário atual, cada vez mais as empresas precisam ter previsibilidade de vendas. É muito mais comum eu andar na rua, na minha cidade aqui, ter lojas fechando do que abrindo, por exemplo, atualmente, dependendo da localização, época do ano, etc. Em resumo, a gente precisa entender que as pessoas elas sempre vão querer comprar clientes, comprar dinheiro, e o nosso mercado, a agência, ela vende isso. Claro, Michael, mas aí todo mundo consegue, não dá para prometer? Não dá para prometer. Existem dias na minha captação que são excelentes, existem dias que são terríveis, existem semanas que eu fecho, vamos arredondar, 5, 10 clientes, existem semanas que eu fecho 2, por exemplo. É normal, porém, a gente tem que entender que nosso mercado, a gente vende clientes, a gente consegue entender, a gente consegue mostrar e a gente consegue definir isso com uma boa estratégia digital, ponto. Então, as empresas, elas querem ter mais resultado, elas querem ter um atendimento melhor, elas querem ter mais vendas, ponto. Os desafios reais, para a gente chegar na principal parte do vídeo. Novamente, quem vendia antes, lá atrás, anos atrás, eu vendia só anúncio. Mas depois eu vi que eu precisava juntar mais coisas, porque rodar só anúncio não estava adiantando mais. As empresas queriam estratégias mais completas. Pô, Maicon, beleza, tu vai fazer o anúncio, mas, cara, e o vídeo? E a foto? Como é que a gente vai fazer isso? E o site vai ter que contratar por fora? Ou seja, hoje em dia, quem vende uma solução completa vende para mais pessoas, escala mais fácil. Pô, Maicon, eu vou fazer o anúncio, mas tu vai precisar de um site. Tu vai fazer o site? Vou fazer o site. Tu vai fazer social media? Aí já é outra coisa, eu já não recomendaria. Mas tu vai fazer o site? Vou. A equipe vai preparar a automação, a equipe vai preparar o criativo, o roteiro para te poder gravar, o tutorial para te poder gravar um vídeo. Tu vai gravar o vídeo, mas a gente vai editar. E assim por diante. Então tu tem que vender uma solução completa para que funcione, para que essa engrenagem funcione da melhor maneira possível. Ou seja, só um post não adianta, só um anúncio não adianta. Você precisa de uma oferta que engloba uma solução completa. Novamente, né? Precisa entender que uma solução vai fazer você vender mais. E é isso que eu quero que tu entenda. Ah, mas eu não quero fazer isso. Novamente, o mercado vai se profissionalizando e a gente precisa fazer isso. E de novo, hoje em dia tem, por exemplo, eu vou dar exemplos bem básicos. Uma IA que cria site. Não cria 100%, mas cria site. Tem uma IA que vai criar para ti os roteiros do teu anúncio. Vai te dar uma direção. Existem até hoje em dia, o Facebook está muito mais fácil para a gente subir campanhas. Ou seja, é muito mais tranquilo hoje em dia do que antigamente. Vai ficando cada vez mais. Mas então por que o empresário não vai fazer? Porque é difícil. Não basta só chegar lá e falar, oi, ChatGPT, faz um roteiro para mim de um vídeo do YouTube. Não é assim que funciona. Ele vai te dar uma direção, mas tu tem que dar tem que fazer do teu jeito, um jeito mais especial, um jeito mais específico. Senão, não faz sentido algum uma pessoa contratar uma agência. Claro que tem gente que faz dessa maneira, mas não é o certo. Por isso que essa pessoa vai para outra agência depois e vai ficar nessa grande bola de neve. Mas, de novo, a IA não vai te substituir. Então, sim, eu diria que vale a pena demais, ainda assim, focar em abrir uma agência. Mas, de novo, eu coloco tráfego pago, mas é uma agência de resultado, uma agência de captação de leads através da internet. Uma agência que foca em te fazer vender mais, ponto.
Não é uma agência de design, uma agência de X, Y, Z, uma agência que foca em vender mais. É assim que tem que se posicionar. Então, novamente, sim, mas com consciência que não adianta vender apenas uma coisa, a gente tem que vender uma solução. Só vai sobreviver quem escolhe um nicho e foca, como eu dei outros exemplos, vende uma solução completa e, claro, aprende a vender, não só fazer tráfego. É essa pessoa, essa agência que vai ter resultado esse ano, ano que vem, vai continuar cada vez mais crescendo. Eu já vi muita gente abandonando o mercado porque, pô, Maicon, não consigo fazer aquilo, não consigo fazer aquilo, não precisa fazer tudo. Contrata, por exemplo, PJ, freelancer, monta uma oferta única, replica para as empresas aquilo que funciona e, claro, assim tu vai conseguir ter uma boa captação e vender melhor aí na tua agência. E, obviamente, quais são os próximos passos? Os próximos passos são nada mais do que tu, de novo, deixar o teu like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal do YouTube para não perder nenhum conteúdo como esse. E, claro, no link da descrição desse vídeo eu deixei um grupo VIP para as pessoas que buscam ter uma agência de sucesso, que buscam uma captação de clientes mais recorrente, que buscam montar uma boa oferta, que buscam nichar corretamente sua operação, ver campanhas na prática de captação de clientes, comercial, etc., evoluir a tua operação. No link aqui da descrição. Te vejo no grupo VIP e no final, qualquer dúvida que tu tenha tido através desse vídeo, coloque aqui nos comentários que eu estarei à disposição para estar te ajudando. Fechou? Simbora.